Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Revitologia. Meu nome é Thiago, sou arquiteto há mais de 20 anos, estudo há bastante tempo o Revit e utilizo esse software na minha rotina já faz bastante tempo também. Faz muito tempo que eu queria criar esse canal aqui com vídeos, né, organizando aí o conhecimento que eu fui adquirindo com o Revit ao longo desses anos todos. Espero que sirva para outras pessoas também, que sirva também para organizar, estruturar aí uma forma bacana, né, de usar o Revit aí na produção de vocês também. Eu escolhi essa primeira aula aqui, bem tranquila, bem simplesinha, é, sobre a organização do navegador de projetos dentro do Revit, tá bom? Porque fica fácil para mim, como o meu primeiro vídeo, e é um fundamento, né, para a utilização legal aqui do Revit, né? Então, a primeira questão é organizar esse navegador de projetos, né? O Project Browser é essencial para uma boa gestão do modelo BIM dentro do Revit e dentro do processo como um todo. É fundamental para trabalhar em equipe também, né, de forma organizada, para que todo mundo encontre aí facilmente o que precisa. E organizar o Project Browser também faz parte, né, tem que fazer parte aí do sistema de organização de uma empresa que quer desenvolver projetos de forma bem organizadinha. A primeira coisa é o que é, né, esse navegador de projeto. Ele é essa ferramentinha aqui, né, essa caixinha. Normalmente quando a gente já abre o Revit pela primeira vez, né, ele aparece aqui, né, assim, dessa forma, navegador de projeto, junto com essa outra caixa aqui de propriedades. Aqui a intenção nossa é falar sobre esse camarada aqui. Se por acaso ele não tiver por aí, né, com você, tiver sumido da tela, você pode encontrar ele aqui em cima no menu principal, Vista, Interface do usuário, e aí você acha ele aqui, ó, navegador do projeto. E aí ele volta lá, tá bom? Qual que é a essência dele, né? É colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando a gente vai desenvolvendo um projeto, esse projeto vai aumentando a quantidade de vistas, né, a quantidade de folhas desse projeto de arquitetura, de estrutura, qualquer tipo de projeto. Quando o projeto evolui bastante, se é um projeto, ainda mais se for um projeto complexo, né, extenso, se isso não estiver bem organizado, vai ser difícil as pessoas encontrarem de forma eficiente o que elas precisam. E para que isso funcione bem, a gente precisa, além de tudo, colocar uma estrutura lógica aqui em cima para informar para todo mundo e todo mundo conseguir navegar adequadamente aí dentro do projeto, que é o que interessa de fato. Então, né, mantenha aí o seu projeto bem organizado, estruturado de forma lógica, personaliza, né, você que vai usar, né, bastante o Revit, vai desenvolver projeto com o Revit, personaliza essa estrutura, essa organização. Não usa a estrutura básica que já vem do Revit, porque isso vai restringir aí o potencial de organização que dá para ter, que a gente vai ver já já. Qual que é o primeiro passo aqui, né? É fazer a classificação das vistas dentro do navegador de projeto, né? A gente tem, além das vistas, a gente pode organizar também as tabelas, a gente pode organizar as folhas, né? Tudo aqui configurando o navegador de projeto. Então, né, o que a gente consegue personalizar aqui e organizar no navegador de projeto? As vistas, as tabelas e as folhas. Então, se eu quiser acessar as configurações aqui de como que o Revit me mostra esses elementos todos aqui dentro do navegador de projeto, a gente pode vir aqui, né, de novo, no principal vista, interface do usuário, e aqui, ó, organização do navegador, tá? E aí ele abre aqui
a estrutura para fazer essa organização. Uma outra forma é também clicando aqui com o botão direito em cima do elemento aqui, né, indicando as vistas e acessando aqui também o organizador do navegador. E aqui, né, de novo, ó, a gente pode organizar vistas, folhas e tabelas, tá? Vamos falar de vistas primeiro. Aqui a gente cria os nossos esquemas de organização. O Revit já tem, né, alguns esquemas prontos aqui, mas a nossa intenção aqui é mostrar como que a gente cria a nossa, né, organização. Deixa eu abrir um projeto mais complexo aqui. Eu vou abrir o... Então, está aqui aberto um projeto que tem mais elementos para a gente ver o funcionamento direitinho da organização aqui do navegador de projetos. É um projeto, eu estou usando aqui o Revit 2024, esse é um projeto modelo que já vem dentro do Revit, então se vocês quiserem seguir aí para acompanhar, vocês mesmos, é tranquilo, todo mundo vai ter isso aqui, tá? Então vamos acessar aqui a organização do navegador e a gente vê que esse projeto ele inclusive já vem com um esquema aqui personalizado, né, de organização de vistas somente, tá vendo? Esse FE aqui. Para folhas e para tabelas ele está todo padronizado. Vamos dar uma olhada aqui então, se eu quiser saber aqui no navegador de projeto, se eu quiser ver só as folhas só as vistas, perdão, que estão colocadas dentro de folhas, né? Aqui no navegador de projeto elas aparecem assim com essa marcação azul, né? Então, por exemplo, essas duas aqui, ó, elas não estão atualmente colocadas em folhas, né? Elas são vistas que não estão sendo usadas em folha. Então vamos organizar aqui isso aqui. Vou criar aqui um novo esquema de organização. Tá? Então, vistas em folhas, tá? Aí ele apareceu aqui e já entrou aqui para a gente fazer uma filtragem. Então, a gente pode organizar aqui de duas maneiras, filtrando e agrupando e classificando. A gente vai fazer o seguinte. Vamos organizar aqui, ó, um truquezinho, nome da folha. Toda folha obrigatoriamente tem um nome, né? Então um nome de folha não igual a nenhum é inexistente. Então ele vai lá, mostrar para a gente todas as vistas, tá, que estão dentro de uma folha. Então, esse é o primeiro ponto, né? Filtragem. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para editando aqui, né, o nosso esquema que a gente criou. Eu vou tirar aqui esse filtro, tá? Para deixar aqui nenhum. Inabilitar o filtro. E agora vou fazer aqui um esquema de agrupamento e classificação. Porque aqui a gente está vendo, né, que está tudo solto aqui dentro do navegador de projeto. E aí a gente... dessa forma a gente não consegue entender direito tudo que está aí, dá muito trabalho. Um agrupamento que a gente pode fazer aqui é por fase, vamos pôr por fase e aqui por família. Aplicando, tá? Aqui para a gente olhar com mais calma. Olha, aqui foi no susto, né? Porque eu não sei exatamente como está organizado esse projeto modelo aqui em termos de fases, né, de projeto, mas a gente vê aqui que ele tem uma fase que é New Construction e uma fase que é uma fase de legenda, não sei porquê, né? Mas está aqui, né? Então ele tem uma única vista que está, né, configurada com a fase de legenda
e todas as outras vistas do projeto estão aqui como nova construção. Então a gente organizou dessa forma, um jeito de organizar. Aqui foi só para demonstrar para vocês, tá? E aqui, ó, quando aparece assim com essas interrogações, quer dizer que não, essas vistas que estão aqui, ó, elas não se enquadram em nenhuma das classificações que a gente aplicou ali atrás, né? Vamos voltar lá para ver, ó. O que a gente usou, né? A gente agrupou por fase e depois a gente agrupou por família. Então, se ele não tem fase, ele automaticamente entra aqui nessas interrogações. E aí depois, ó, ele entra na classificação da família, né? A família da vista. Né? Então tem aqui renderizações, vistas de desenho, e aqui, quando a gente foi aqui quando entrou em alguma fase, né, ó, aí a gente pode ver aqui as outras classificações. Né? Então a primeira classificação aqui é a fase e depois aqui já são as famílias. Então isso é a forma de como operacionalizar aí as classificações de vistas. Para a classificação de folhas, como é que a gente faz? É o mesmo procedimento, tem segredo não. A gente volta aqui também, clica com o botão direito. Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui. Tem folhas aqui? Temos folhas, temos várias folhas aqui, né? Olha lá. Então, como que a gente pode estruturar isso daí? E, sim, importante, olha só, né? Aqui não tem classificação, né? Nenhuma estrutura colocada aí. Então, ó, ele está organizando como? Mostrando todas as folhas disponíveis no projeto. A gente pode criar uma outra organização aqui. Vamos criar uma outra organização? Teste, tá? Só para a gente... então, podemos organizar aqui por... Não vai fazer muito sentido, né? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente tem aqui para poder organizar essas folhas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar aqui, acionar as propriedades, e aí a gente vê aqui, ó, que tem alguns parâmetros, né, que a gente pode usar, parâmetros prontos, né? Então vamos organizar aqui por alguma coisa que já está pronta aqui, só para a gente validar. Então folhas, de novo aqui, eu tinha parado, né, o teste. E aí a gente vai organizar então, primeiro por, vamos colocar projetado por, e aí depois a gente pode colocar aqui aprovado por. E aí a ordem de classificação vai ser pelo número da folha. E crescente. Vamos aplicar aqui. Olha lá. Então a gente vê que designer o approver. Então aqui, né? Então a gente tem a pessoa, né? No caso aqui seria o projetado por, né? Que foi o designer. Tem todos essas folhas aqui e o approver, né? Tá aqui com esses códigos aqui, né? Tem o approver S10, o approver SD 100, SD 101 e etc. E aqui tem, né? Tem aqui um outro projetista, né? Projetado por, ó. Então a gente vai abrindo aqui, tá organizado dessa forma. Óbvio, né, gente? Aqui é um projeto modelo, a gente não sabe essa estrutura, aqui estamos mostrando só a mecânica, tá? De como fazer isso aqui.
E a gente tem também a classificação aqui para as tabelas, que vocês já devem estar sabendo agora que é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente tem vários tipos de tabela aqui, né? E também dá para a gente fazer essa organização aqui das tabelas. Ele já tem uma classificaçãozinha aqui aplicada, né? Essa by type. Vamos criar uma outra aqui, ó, teste tabela. Então, estamos organizando aqui, vamos organizar como? Ah lá, essa tabela pode ser, vamos pôr por categoria, vamos mudar isso aqui, categoria e aí depois vamos por tipo de tabela. E aí a terceira etapa vai por, ó, pelo nome da própria tabela, né? Ó lá. Então, ó, a gente sabe aqui que, né, então temos tabelas de ambiente, de anotações genéricas, ó, tem uma tabela de eixos aqui também, né? E a subcategoria aqui acabou ficando toda sempre a mesma, né? Tabela de componentes da construção. Então não fez muito sentido, mas tá aí, né? Então se eu quiser organizar dessa forma, ah lá, tabela de níveis também, né? Tem aqui uma tabela de níveis desse projeto. Agora, como que fica realmente interessante a gente trabalhar isso aqui? Vamos pôr mais aqui para nossa realidade, né? Classificação dos parâmetros, classificação lá no navegador de projeto com parâmetros nossos, personalizados. Vamos voltar isso aqui as vistas para all, as folhas também vamos deixar aqui em todas e as tabelas também vamos deixar em todas aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos organizar aqui essas vistas de uma forma que a gente queira. Para fazer isso, eu vou fazer aqui para nós vou acrescentar alguns parâmetros aqui personalizados. Depois eu vou fazer um outro vídeo específico sobre isso, tá? Vamos lá, parâmetros de projeto. Eu vou criar aqui um parâmetro compartilhado e eu vou usar aqui uma estruturinha que eu tenho. Eu vou aqui uma estrutura de classificação aqui. Eu vou colocar esse parâmetro dentro de dados de identidade e vou aplicar ele aqui para as vistas e vou aplicar ele aqui também para as folhas, tá? Então, parâmetro de texto está aqui como tipo de instância, né? E dentro do grupo dados de identidade. Vai lá para as folhas e para as vistas, tá? E eu vou adicionar mais um aqui também, que é um segundo nível de classificação, tá? Tá aqui o nível 2, ok. Da mesma forma eu vou deixar ele aqui dentro para ficar organizado, para saber onde está, dados de identidade. Vamos aplicar ele aqui também para as folhas de novo e para as vistas. E ok, instância, tranquilo, é isso. Então, aí, olha só que bacana, né? A gente vê aqui nas propriedades da vista que agora a gente tem, né, esses dois parâmetros para fazer a classificação nossa aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que aqui todas essas plantas baixas aqui, ó, assim, aqui deixa eu tirar aqui, elas estão com template de vista aplicado e aí elas não deixam a gente liberar aqui os parâmetros, né, para a gente colocar. Então vamos supor que aqui que eu queira que essas plantas de piso pertençam aqui a um nível de classificação
coisa assim, vão ser vistas para folhas e todas elas vão estar classificadas segundo uma série 100, que eu vou chamar de plantas baixas, tá? Então, olha só que interessante. Se a gente agora organizar aqui, vamos colocar aqui um outro nome para esse esquema de classificação. Classe 1 e classe 2. E vamos editar ele aqui, né? Então, ao invés de fase, que ficou meio besta, né? E a família, agora nós vamos classificar aqui com base naqueles dois parâmetros lá que eu coloquei para gente, nível 1 e nível 2. Né? Então, classe 1, classe 2, nível 1, nível 2 de classificação, e vou continuar usando aqui o nome da vista para complementar a organização. Vamos aplicar isso daqui e aplicar OK, olha só. Né? Então, tudo aquilo que a gente organizou, né? Olha lá, eles vieram aqui, né? Então são vistas que eu vou colocar, né, depois em folhas no desenvolvimento do projeto, e todas elas são plantas baixas, né? Então a gente poderia continuar complementando isso daqui, por exemplo, e vamos ver aqui. Então eu tenho cortes, vamos pôr alguns cortes aqui. Olha só, então vamos pegar esses cortes, todos que estão aqui, de novo, né, eu vou zerar o template deles aqui, e vou colocar esses cortes também, eles vão ser cortes que vão para as vistas de folha, só que eles não vão ser plantas baixas, vamos colocar eles aqui, vamos fazer uma outra classificação interessante aqui, ó. Vamos fazer 200. Cortes. Então, estão parametrizados. E aí, olha só que interessante, tá vendo? Então, eles já vieram para cá. Então, vistas para folhas, olha lá, 100, 200, tá? Então, plantas baixas, cortes. Assim a gente organiza isso aqui, né? De uma forma personalizada, usando parâmetros. Aí vem uma outra parte também que é interessante, que a gente pode, de certa forma, dar uma automatizada aí, usando os modelos de vista, né, para fazer essa organização toda aí. Como que a gente faz isso? É só a gente aplicar, né, num template de vista. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem, né, uns cortes aqui. Olha lá, todos eles estão com esse template Architectural Section, né? Então, vou entrar aqui no template de vista Architectural Section e olha só que bacana, eu tenho aqui as classificações lá que a gente já colocou. Então eu vou colocar aqui nesse template, olha lá, né? Se ele é uma section, é um corte, então vou aplicar esses parâmetros aqui direto dentro do template e aí a gente tem todos eles colocados aqui dentro e já organizados. Então assim a gente vai, né, fazendo, não precisa fazer um por um, né? Você coloca aí essa organização dentro do teu template de vista também, e aí já automaticamente o Revit vai aqui no navegador de projeto organizando tudo isso daqui para você, tá certo? Agora a gente pode falar um pouco sobre uma recomendação para organização de projetos aí de arquitetura. Quanto recomendação de organização para o teu
navegador de projetos, eu tenho aqui uma sugestão. E é uma sugestão que é voltada para projetos de arquitetura, porque é o meu meio de atuação. Primeiro começando com classificação de vistas, né? Então recomendo que vocês usem aí 3 níveis para classificar as vistas lá no navegador. O primeiro deles é um nível de conjunto geral, então coloca ali, né, se são vistas que vão para as folhas, para a documentação, se são vistas que você está usando para fazer modelagem, né, você não vai fazer anotação, documentação 2D com elas, vai só trabalhar. Um outro conjunto para, por exemplo, exportações, você vai, né, ter ali, né, um conjunto de DWGs que você vai exportar para o pessoal que está fazendo projeto de elétrica em AutoCAD. Né? Então, põe aí nesse nível. Um outro nível, segundo nível, aí você vai usar conforme o que você tiver usado no primeiro nível. Né? Então, por exemplo, para as vistas que são de documentação, usa uma classificação de seriada, né? De séries. Então, 100 para plantas baixas, 200 para cortes, etc. Para os desenhos, para as vistas, perdão, que são de modelagem, usa o nome de usuário. Então fica ali bem identificado quem é que está fazendo aquele trabalho, né, quem que está fazendo aquela modelagem, e isso é particularmente útil quando você está usando o sistema de compartilhamento, né, de múltiplos usuários trabalhando dentro do mesmo projeto. E por fim, né, para a parte das exportações, coloca ali, né, uma classificação por extensão, conjunto de tipos de desenho. Então, DWG, plantas base, por exemplo. E o terceiro nível, ele não precisa ser, né, um parâmetro personalizado. Eu recomendo que use a própria família da vista, o tipo dessa vista. Porque aí você, a hora que você estiver ali classificando, você faz um double check para saber se as plantas estão de fato ali dentro do que é planta, se os cortes estão de fato onde são os cortes. Né? E aí para classificação de folhas, pode usar só dois níveis, né, 2 classes. Um conjunto geral, que eu recomendo que se use aí as etapas de projeto. Né? Aqui no Brasil a gente ainda divide os projetos e é comum na indústria essa subdivisão, né? Estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, etc. Tá? E enquanto um segundo nível, aí para você ter uma granulometria um pouquinho mais baixa para poder navegar ali dentro, usa também a série, né? Então separa lá o que é planta baixa, o que é corte, assim fica bem organizadinho ali no navegador do projeto e fica fácil de encontrar. Vamos trabalhar um exemplo disso daí? Voltando lá aqui para o nosso projeto modelo do Revit, né? Então, olha lá, a gente já tem uma parte das coisas classificadas aqui, das vistas. Então, aquele nível 1 é esse aqui, né? Então, só para a gente relembrar. Por que ele está aqui, o vista 1? Folhas, né? Por quê? Porque todos essas vistas aqui de planta, elas têm, né, olha só, a classificação aqui no nível 1, vistas folhas. E elas têm também, todas elas, a mesma classificação de nível 2, plantas baixas. Então, ela aparece legal aí. Vamos supor que a gente tem aqui essa planta de piso aqui, vamos fazer de conta aqui que ela é que eu estou trabalhando com ela, né? Aliás, vamos fazer uma coisa diferente, ó. Tem uma planta de piso aqui que não está na folha, né? Então, ela é uma boa candidata aqui, né? Para ser classificada aqui no nível 1 como MD, modelagem, né? E
como nível 2, sou eu que tô trabalhando com isso daqui, né? Então a gente aplica aqui e olha lá, né? Então a gente tem organizadinho aqui, então sabemos que sou eu que estou mexendo nessa planta aqui, estou trabalhando com ela, tá bom? Para as folhas, olha só, também a gente pode estruturar isso conforme essa sugestão, né? Então vamos supor que nós tenhamos, eu vou aproveitar isso que está aqui, tá vendo que está como se fosse uma série aqui, né? Número 100, do 100 até o 112. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que essas folhas aqui, que nós estamos na etapa de projeto básico, tá? Então, projeto básico, legal? E eu vou dizer que essas folhas aqui são né, vão ficar organizadas aqui como sendo plantas. Então elas estão na série 100. Né? Então, só que aí vocês estão vendo aqui que apesar de eu ter colocado a informação lá no parâmetro, né, a informação correta, ele não classificou, né, não mudou nada aqui. Por quê? Porque a gente precisa organizar, né? Precisamos de uma organização de folhas. A gente fez a organização de vistas, de folha ainda não. Então vamos fazer? Vamos fazer aqui, ó. Então, nós estamos organizando aqui também por classe 1 e classe 2. Tá? Como que a gente está organizando? Ó, só colocar aqui nível 1, nível 2 e aqui diferente da vista vamos deixar ordenado, né, pelo número da folha. Ao invés de, não é vista, né, então não é nome da vista, é o número da folha. Aplicamos, ok, olha lá. Então a gente tem um conjunto agora de folhas que pertence ao projeto básico. Então aqui são todas as plantas baixas aqui, né, do teu projeto. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês aí. Então, o mais importante na verdade, pensar nessa estrutura de organização primeiro. Né? Então, a mecânica está toda colocada aí, está explicadinha para vocês, mas precisa colocar aí né, no papel, fazer uma organização, estabelecer uma forma de dar nome para essas coisas todas e organizar aí os navegadores de projeto de vocês. Valeu, até mais, muito obrigado, tchau.